Hoje, 23 de setembro, o entrevistado do dia, aqui no programa Acordando com as Notícias, é o professor Janailson, né? Ele é candidato a vereador pelo município de Petrolândia, aí pleiteando uma das 11 vagas, né, a vereador aqui por Petrolândia. Janailson, muito obrigado por comparecer aqui ao nosso estúdio da Web Rádio Petrolândia, blog de Assis Ramalho. Janailson, bom dia, obrigado por sua presença. Bom dia, Assis. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão acompanhando. Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade aí. E o que eu tenho falado bastante, né, em relação a esse apoio que venho tendo, então só tenho a agradecer. Ok, Janailson, então é esse o objetivo, né? É esse o nosso objetivo, levar para todos os nossos ouvintes aqui da Web Rádio Petrolândia, do programa Acordando com as Notícias, que também posteriormente é reproduzido em matéria no blog de Assis Ramalho, inclusive por meio do vídeo, né? E claro, o Janailson é candidato a vereador. Vamos falar um pouquinho sobre suas propostas, né, sobre suas pretensões. Agora, Janailson, fala um pouquinho de você. Você é professor, fala um pouquinho de você para depois a gente entrar no assunto aí sobre política. Pronto, então como muito bom você se apresentar para o povão, né? Sim. Você é bastante conhecido, mas é sempre melhor ficar mais conhecido ainda. É verdade. Assim, tem um certo conhecimento assim, na educação, né? Uhum. Já há um bom tempo que eu estou aqui, 14 anos já trabalhando com educação. Então tem aquelas pessoas, tem alunos, ex-alunos, pais de alunos que nos conhecem aí por esse lado da educação, mas eu sempre gosto de falar, até no momento aí, como a gente observa que as eleições esse ano está sendo muito assim, com base em rede social. Exato. Eu tenho colocado muito assim, o meu histórico, né, quando eu cheguei aqui em Petrolândia. Eu sou natural de Caruaru, nasci lá, 2 de agosto de 1980. Inclusive você participou de um quadro aqui, né, que deixou o seu repertório aqui. Isso. Pode aí, lá fica à vontade para fazer um resumo. Pronto, lá eu disse algumas coisas. E aos 13 anos de idade, mais ou menos, comecei alguns trabalhos em Caruaru, trabalhando com meu tio, uma loja de condimentos, trabalhando com temperos. E a gente veio morar aqui, veio para aqui dia 3 de setembro, completou agora 24 anos que moro aqui. Cheguei aqui com 16 anos, um pouco contrariado, porque eu gostava muito de Caruaru, morava lá, tinha muitos amigos lá, escola, estudava ainda, e vim um pouco contrariado, né? Chegando aqui, fui aprendendo a gostar, comecei a trabalhar em alguns serviços assim, que não tinham a ver com a educação. A gente trabalhou... Começou a beber água do Rio São Francisco. Pronto, aí gostou. Aí eu trabalhando servente, pintor. Tive uma experiência em rádio também, no FM aqui. Foi? Achei muito Não foi a 102 não? 102. 102? Fiz por muitos anos lá esse programa, na 102. Eu gostava, era mais na parte da noite, assim. Qual era o seu programa mesmo? Era, no início, assim, foi algo experimental, sabe? Não teve um nome assim, básico. Entendi. E depois a gente foi trabalhando em várias áreas, aí vendedor, isso é, agricultura, eu trabalhei em várias áreas aqui em Petrolândia, até chegar ao ponto de, em algumas substituições de um amigo na época, eu acabei gostando da educação, né? Me apaixonei pela educação, pronto, e daí não parei mais. Tá bom, então graças a Deus, né? Ralou, e hoje é um educador aqui do município de Petrolândia, né? Me parece que inclusive também você leciona na escola de Santo Antônio, né? Sim, hoje, atualmente estou no Santo Antônio, já lecionei aqui no São Francisco, no Francisco Simões, no Erém Maria Cavalcante, no Jatobá também. Algumas escolas aqui, a última agora que eu tive que me afastar, né, por conta da questão da pré-candidatura aí, foi a escola 6 de março. 6 de março, né? E claro, por causa da pandemia também, todos tiveram que ter uma parada forçada, né? Verdade. Professores, alunos. Janailson, você sempre foi interessado pela política ou foi despertando o seu lado, o lado de política aqui em Petrolândia? Como é que foi mesmo despertar pela política, se interessar pela política? Assim, quando eu cheguei aqui, 96, setembro de 96, foi numa época de campanhas eleitorais. Eu lembro que na época, se eu não me engano, era o seu Amadeu, que era o prefeito. Acho que era o seu Amadeu, que era o prefeito. E eu cheguei num momento de campanhas. Qual foi o ano? 96.
Era, seu Amadeu. Eu acho que era ele. Aí estava num momento de campanhas ali. E na época eu morava lá na quadra 1, na praça da quadra 1 ali, em frente à praça. E eu fui vendo, né, esse movimento de política. E quando foi em 2004, foi que realmente eu entrei assim, em apoios, trabalhando até com Dona Elita, sua mãe. A gente andou muito ali em alguns sítios. Na época era também uma campanha para Seu Amadeu e Roberto Santos, se não me engano, era o vice. E a gente fez um trabalho assim. Então, na última eleição agora, eu também tive um trabalho, mas foi mais assim nos bastidores, não como hoje, assim, digamos assim, à frente das câmeras, entendeu? Sim. Então, eu fui despertando para essa questão política, acho que nas últimas eleições aí, por conta de alguns trabalhos que a gente já via, por conta de algumas necessidades que a gente via na escola, por exemplo, alunos que vinham conversar com a gente, eles contavam a história deles e a gente via que dava para fazer alguma coisa, dava para fazer algo mais por eles, pelos seus pais, entendeu? Aí, por conta disso, não só pela educação, porque assim, por ser professor, a gente já carrega essa bandeira de fazer algum trabalho na educação. Mas hoje eu tenho muitos amigos, até mandar um abraço aí pro pessoal lá do Nova Esperança, eu tenho muitos amigos lá, entre eles muitos pescadores, e a gente vê assim uma certa necessidade para o trabalho deles. Quer dizer, você não tá caindo de paraquedas na política, você conheceu e conhece o lado da zona urbana, a zona rural, o lado mais necessitado. Quer dizer, é muito interessante o que você está falando aí, né? Você não só agora, tá? Porque normalmente acontece, né, de a pessoa despertar para a política, mais por interesse, em cima da hora, assim, não, eu quero ser vereador, eu quero ser político e tal, mas você não, já vem fazendo um trabalho social, um trabalho, vem comendo pelas beiradas, como a gente diz no ditado. De certa forma, porque assim, eu até costumo dizer para algumas pessoas próximas da gente, assim, costumam dizer, você é político? Aí você fica na dúvida, não sou político, porque eu tento sair um pouco dessa linha política que a gente observa assim, que já vem de muito tempo, sabe, aquela política caricata, aquela política de novela, sabe? É isso que eu falo, justamente isso que eu estou me referindo. Isso, sair um pouco dessa linha e as pessoas não tentarem acreditar em você ou apoiar você, porque está vendo que você está repetindo o mesmo que muitos já, né? Isso, o mesmo que muitos já fizeram. Então eu acho que até pelas coisas que eu já trabalhei, né, por tudo que eu já trabalhei aí, eu acho que dá para você entender, conhecer um pouco cada área, conhecer a necessidade de várias pessoas ali, entendeu? Várias áreas. Então tá aí, você está ligado no programa Acordando com as Notícias, aqui pela Web Rádio Petrolândia. Chegando e abalando. Programa esse apresentado, comentado por este amigo de vocês, Assis Ramalho, com a sua participação pelo 999-55-1186. 87 para você que está um pouquinho distante ou muito distante, 999-55-1186. Dentro do programa Acordando com as Notícias, hoje, dia 23 de setembro de 2020, o entrevistado do dia é o professor Janailson, né? Mas está batendo um papo aqui sobre política, até porque ele é candidato à vereança aqui por Petrolândia. Por falar em vereador, Janailson, qual a avaliação que você faz do momento político, né? Você é de qual grupo mesmo? Eu estou junto com o Fabiano Marques. Fabiano Marques, né? Isso. Fabiano Jacques Marques. Qual a avaliação que você faz? Eu fiz essa pergunta, independentemente, apenas para deixar para os ouvintes, né? Deixar bem claro para os ouvintes, você é do grupo do Fabiano, né? Isso. Mas a pergunta que eu ia fazer não tem nada a ver com o Fabiano, Dr. João, com o Jânio, com ninguém, não. Sobre como você vê o momento político, né, em relação ao nosso município, em relação ao trabalho dos vereadores, em relação a uma enxurrada de pré-candidatos, agora podemos dizer candidatos a vereadores, buscando aí uma das 11 vagas, assim como você. Faça um balanceio assim como você vê o momento hoje, 2020, setembro de 2020, momento político de Petrolândia. Pronto, momento político eu vejo de uma forma assim, bastante positiva, porque positivo que eu digo para quem vai tentar agora, até para os que estão também, eu vejo positivo na questão de você se reciclar,
fazer um trabalho totalmente diferente daqueles que já foram feitos antigamente, onde a gente conhece assim muitos, né, de uma forma geral, não só a política municipal, mas a gente conhece de uma forma geral aquela questão, como você mesmo falou aí, aquela questão de tentar entrar pelo poder, tentar entrar por um certo interesse, né, um interesse assim, e não pensando no coletivo mesmo, né? Então assim, avaliar, eu prefiro não avaliar, não prefiro assim, não dar uma nota, nem dizer se está bom, se está ruim, porque assim, eu acredito que quem deveria mesmo avaliar foram os eleitores, né, que colocaram as pessoas que estão hoje nos representando o município aí. Porque já que eu estou hoje aqui numa pré-candidatura, numa candidatura, né, colocando aí a cara à frente aí de certas situações para tentar um dia, né, representar também, então eu acho que hoje eu não me vejo assim com esse poder, entre aspas, de avaliar, sabe, dizer se foi bom, se foi ruim. O que eu falo de uma questão geral da eleição, de uma forma geral aqui, onde todos deverão se reciclar. Aqueles que já tentaram outras vezes, aqueles que estão no momento aí, observar que hoje é uma eleição diferente, precisa dessa reciclagem, precisa realmente pensar se você vai entrar lá para representar o povo, não apenas uma bandeira, não apenas uma área, ou então seu interesse próprio. E sim entrar e ver, sentir, ter essa sensibilidade aí para o que está aí, o que tem de problema, o que é real, porque no próximo ano, as pessoas que estão entrando agora, eles têm que entender que eles precisam pensar na educação e na saúde no próximo ano, porque essa questão do coronavírus aí ainda é real, né? A gente ainda está passando por isso. Então não adianta a gente pensar que daqui para o final do ano tudo isso vai mudar e ano que vem o trabalho vai ser super fácil para todo mundo. É realmente entrar com a realidade, saber da realidade. Pelo que eu percebi aí, Janelson, você não quer fazer análise do momento, assim, do que passou, do que está passando na política, você está visando o futuro, é isso? Sim, eu acho que precisa. A gente tem que ter os pés no chão aí em relação ao presente, né? Claro. Mas eu digo em relação a dizer se a política local está boa ou ruim, fica parecendo mais que fica tipo assim, um jogo de interesse. Seria um jogo de interesse de minha parte. Se eu digo que está bom, eu estou defendendo algo. Se eu digo que está ruim, é porque eu estou querendo mostrar que... É porque é oposição, está oposição. Então eu prefiro assim, deixar para que os eleitores avaliem, né? Aquelas pessoas que conseguiram colocar os seus representantes lá, se realmente representaram, independente se é no legislativo ou executivo, mas se realmente representou, se realmente você presta aquele apoio ainda, está com eles ainda assim, naquela questão do apoio. Eu acredito que deu certo, eu acredito que era para ser desse jeito mesmo. Então a minha avaliação, quer dizer, o meu comentário na verdade não seria uma avaliação, entendeu? Seria uma visão geral, uma visão do que eu acho. Ok, então tá aí. O Janailson, entrevistado do dia aqui, falando sobre o que acha do momento político e principalmente pensando no futuro, né? E você falou uma coisa muito bem interessante aí, Janailson. É importante todos reciclarem, né? Não só na classe política, em toda a classe, né? Toda classe, né? Mas já que estamos falando de política, né? No caso, tem 11 vereadores, né? Aqui o nosso município tem 11 vereadores. Claro, até onde eu sei, todos os 11 vão buscar a reeleição, com exceção de Toninho, que teve um problema aí. Era para ser indicado como vice e, consequentemente, depois não foi indicado e agora não vai concorrer mais à eleição. Mas os demais, né? A reeleição no caso. Mas os demais, até onde eu sei, são todos, né? Os 10, né? São todos, de novo, candidatos à reeleição. Então, é importante que esses atuais vereadores, caso quem for continuar aqui, também se recicle, né? Que busque, e você falou também outra coisa importante, queira ou não queira, o mundo tende a modificar mesmo depois dessa pandemia, né? E até na política, né? Até na política mesmo. Agora, sobre essa geração que está surgindo aí, Janailson, você que é uma pessoa que anda, conhece, você acha que vamos ter uma renovação boa aqui em relação à Câmara? E qual a chance que você vê assim na sua candidatura, naqueles que estão pleiteando também uma vaga? Como é que você faz essa avaliação? Eu vejo o seguinte, se realmente
tiver essa renovação, né, com mudanças de pessoas aí, que seja para o lado positivo, né, que seja para o bom mesmo. Historicamente, a gente assim, não tem essa mudança em câmaras de vereadores que seja de 50% a mais do que isso. Não costuma ser, historicamente não costuma. Comenta-se muito, vai ter muitas mudanças e tal, mas sempre, quem está no poder, queira ou não queira, tem sua base, tá entendendo? Isso aí não é só em Petrolândia não, a gente sempre vê, entre eleição sai eleição. Não, esse ano vai ter, tem uns que são até mesmo radicais, né? Vai sair todo mundo, vai sair todos, vai entrar outros só, mas não é bem assim que a banda toca não, né? Eu não acredito nisso, que pelo menos assim, dentro de estatística, né? Dentro de cálculos que a gente faz, historicamente, mais de 50% não costumam mudar, né? Mais do que isso não costumam mudar. Muitos esperam, né, costumam falar, pelo menos o que a gente escuta, é essa coisa de mudar todo mundo, de sair todo mundo, mas realmente eu não acredito, porque assim, até conversando com algumas pessoas assim, dentro da política, eles costumam dizer até quantidades de votos que vai ter, em que local vai ter tal voto. Então assim, como é que você tem uma certeza dessa? Como é que você... você está falando em relação aos pré-candidatos, Sim, né? Pessoas que já estiveram, ou estão, ou querem estar, mas eles têm uma certeza dessa quantidade. Porque assim, essa eleição está sendo interessante também, que é um dos pontos positivos que eu falei inicialmente aqui, que é que está igual para todo mundo, né? Matematicamente está igual para todo mundo, porque assim, na eleição passada, nós tivemos aqui um pouco mais de 19 mil votos válidos, e isso, um pouco mais de 19 mil, dividindo aí para as 11 cadeiras, deu um total de 1.772, mais ou menos. Então, quase 10% disso é para aquele candidato. Se ele conseguir chegar nesses 10%, ele está com, digamos assim, um pé lá. Porque tem a questão do quociente eleitoral, né? Então, esse ano, como não tem coligação, o partido A vai juntar com o partido B para tentar fazer um vereador. Então, dessa vez não. Dessa vez é um grupo de 17, o total, né, 17 candidatos do grupo ali, tem que fazer em torno de 1.700, 1.800 votos para poder entrar aquele mais votado. Que ainda tem um outro cálculo também. Eu estou falando muito de cálculo aqui, que eu sou professor de matemática, física, raciocínio lógico, aí não tem jeito a gente ficar longe disso não, sabe? Então, assim, eu vejo que está igual. Que nem todo mundo entende esses números, né? É importante esclarecer. Porque a gente escuta muito assim, chega nos cantos por aí, a pessoa diz, fulano vai ganhar porque de certeza ele tem 500 votos. Ele tem 1.000 votos. E muitas vezes não é assim. Aquele candidato do partido A vai ter 1.000 votos, digamos, só que os 17 do candidato A, do partido A, não chegou aos 1.700, 1.800. Ou seja, o restante não tem 700 votos. Não tem. Aí um outro partido, um partido B, de repente tem um candidato lá que foi o mais votado, teve 600 votos, o partido chegou nos 1.700, 1.800, ele entra e aquele que teve os 1.000 não entra. Então, assim, falta muito assim, essa questão de uma, digamos, uma educação eleitoral, sabe? Ser passado esse ensinamento para as pessoas realmente pensarem consciente naquele grupo político que ele considera forte, naquele grupo de seus 17, 16, 15 candidatos, que eles consideram forte, e tentar, né, fazer com que algum daqueles os represente. Exato. O que você está falando aí é verdade. Se você fizer uma pesquisa, claro que eu não tenho esses números, né? Mas na pior das hipóteses, a metade da população não sabe desses detalhes, né? Nem você falou aí, um grupo tem que ter no mínimo 1.700 votos, né? Para ter um vereador. Não é isso? Vai depender dos votos válidos. Então esse ano, como a gente não sabe qual os votos válidos, pode ser esse valor ainda ou superior, porque esse ano também tiveram muitos jovens, né? Muitas pessoas aí que tiraram seus títulos, teve transferência, né? Então, assim, como a gente acredita que o número de eleitores aumentaram, pode ser que o quociente eleitoral aumente também. Na visão do cidadão Janailson e também do candidato a vereador Janailson, essas mudanças foi para melhor ou para pior? Eu acho que foi melhor. Essa mudança, assim, tirando essa questão da coligação, eu acho que foi melhor. Melhor, no caso, você acha que faz mais justiça? Sim, eu acredito que deixa algo assim,
igual para todo mundo, sabe? Para aquele que está chegando, o candidato que está chegando agora, que ainda não tem aquele trabalho político, que não tinha se envolvido em política em outras situações, que nunca foi candidato, e para aquele que já está lá atuando, o vereador já de mandato. Então acho que deixa algo igualitário para todos. Exatamente. Então, queira ou não queira, é uma eleição diferenciada em todo o sentido, né? Todo sentido. Aí vem pandemia, vem essa mudança que nós acabamos de falar, e outra coisa também que eu acho que termina sendo benéfico, principalmente para quem está chegando agora. Esse ano não vamos ter aqueles comícios que sempre tinha tradicionalmente, aqueles grandes comícios, né? Aquelas grandes caminhadas. Quer dizer, é uma eleição onde cada um vai ter que usar suas habilidades, não vai deixar de fazer suas visitas, isso aí não. Eu acho que todos vão fazer suas visitas, agora de uma maneira diferenciada. Vai ser, já está sendo uma eleição muito usada por meio de internet. Agora, tem as pessoas que sabem utilizar bem dos meios virtuais, e também tem pessoas que se prejudicam por meio das redes sociais. Quer dizer, tudo isso, na minha opinião, vai ser contabilizado, vai ser tudo diferenciado, né? Eu digo isso por minha experiência, que eu acompanho eleições já há muitos anos, há muitos pleitos, né? E com certeza para mim também, né, como imprensa, está sendo diferenciado. E é assim para quem está entrando na política, para quem está na política. Se você pegar a decisão dos vereadores também, eles também sabem que vai ser assim mesmo. Enfim, tudo diferenciado, não é isso, Ernesto? É isso. Isso é bastante diferente. Eu já tenho assim os meus trabalhos em rede social, né? Mas tem que ter, todos que tem que ter. Eu já trabalhava assim, já mostrando trabalhos exercidos, inclusive na época eu fui professor lá do Maria Cavalcante, do EREM Maria Cavalcante. Você foi lá cobrir um evento que a gente fez lá, era um projeto matemático, a gente fazia com que envolvesse a matemática, aquilo que a gente via em sala de aula, com o dia a dia, porque muitas vezes o aluno não sabe um determinado conteúdo que ele está vendo, onde era que ele estava utilizando. E nisso você foi lá, cobriu lá esse nosso evento, a gente postou nas redes sociais aí. Então, o trabalho com rede social a gente já faz há um bom tempo. E quando veio essa mudança na eleição, já por conta do coronavírus e outras situações, que foi colocado que seria trabalhado bastante rede social, aí eu me senti em casa. Isso não significa que você está um passo à frente ou que vai conseguir os seus objetivos aí, mas significa que vai lhe ajudar em relação ao trabalho, porque essa eleição, essa coisa de porta a porta, aquelas grandes multidões, eu achava assim um pouco chato, pensando como povo, sabe? Porque tem ainda aquela questão também de candidatos, né, políticos em geral, só aparecerem na época eleitoral. E isso chateia as pessoas. Chateia, Janelson, e vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos, falando aqui, eu vou falar por mim, que não deixava de ser uma coisa desonesta. E veja bem, como era antigamente, né? A eleição já mudou um pouquinho, 2016 já mudou um pouquinho, mas ainda tinha, né? Mas no geral, como é que isso funcionava? Um candidato, seja prefeito, seja vereador, que tinha dinheiro, que tinha condições financeiras, tinha condições, um candidato a prefeito, por exemplo, né? Ele tinha condições de fazer grandes comícios, tinha condições de pagar gasolina para moto, para carro, para fazer carreata, para se articular com bandeira, com adesivo, né? Quer dizer, tudo isso era um lado desonesto, não digo desonesto não, porque o regulamento permitia, né? Mas desumano, é um negócio que não tinha sentido. Quer dizer, um candidato que não tinha as condições, não é que era liso, né? Mas não tinha as condições nem perto daqueles, como é que ia concorrer? Né? Como é que ia concorrer? Às vezes tem até boas propostas, exatamente, tem boa intenção. Exatamente. Mas aí vem o prefeito, ou então o candidato a prefeito, ou o vereador, né? Vamos falar aqui na majoritária, né? Aí Janailson tem dinheiro, tem condições de fazer tudo isso que eu citei agora. Aí eu não tinha isso, como é que eu ia bater de testa com você? Eu podia ter proposta melhor que você, mas consequentemente eu ia terminar perdendo a eleição para você, porque você tinha todas essas condições. E hoje já não tem mais isso, né? Independentemente de pandemia, já estava mudando. E a pandemia agora é que vai mudar mesmo. Então não deixa, na minha opinião, de aquelas pessoas que estão pleiteando agora, estão chegando agora na política, é o caso de você e de vários, não deixa de ser um pouquinho mais igual.
né? Mas igual. Não sei se você concorda. Não, concordo. Como eu disse também inicialmente, é algo que deixa igual para todo mundo. Né? Tem aqueles ainda que a gente acredita que tem o poder aquisitivo maior, mas que é uma eleição diferente. Como você mesmo disse, da eleição passada para essa já mudaram algumas coisas. E a gente entende e acredita que a consciência eleitoral está mudando também. A gente acredita que as pessoas estão vendo por outros caminhos, assim, vendo a política de uma forma geral, eles estão sabendo que é um representante, o que é que o representante deve fazer por eles, o que é que está faltando para eles. Essa questão mesmo de você aparecer em 4 anos, isso assim é muito, assim, sabe, muito na cara, é muito caricato daquela política muito antiga. Eu não gosto muito de dizer assim, vamos fazer o novo, eu sou o novo, está chegando o novo. Eu acho que não precisa isso. Se você vê que algo estava dando errado, então você pode fazer diferente. E algo simples, eu penso no simples. Não adianta dentro de política, dentro de eleições principalmente, aí você ficar com expressões as mais difíceis possíveis, que talvez nem todo mundo vai entender, ou falar propostas que você sabe que não vai ter condições de fazer, porque o trabalho do vereador, por exemplo, é limitado. Ele não vai ter condições de dizer, vou trazer uma faculdade amanhã para Petrolândia. Não tem condições assim de uma hora para outra acontecer isso. Tem meios, né? Tem alguns mecanismos que você vai correr atrás e que não vai depender só de você, sendo que sua função vai ser de fiscalizar o executivo, representar o povo nas demandas dele, e tem a questão assim de projeto de lei, mas que não tem aquela obrigatoriedade de você criar um projeto que vá mudar a realidade do seu município. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, assim, não adianta em visitinhas em casas dos eleitores aí, você prometer céus e terras, sendo que depois você só vai aparecer com 4 anos, e aquela pessoa vai passar 4 anos precisando de você, mas não está, ainda que não seja os 4 anos precisando de você, mas a gente observa que é atenção, o povo quer atenção. E não adianta você aparecer só em época eleitoral, você tem que ser visto, né? Tem que ser visto para não esquecerem de você. Né? Exatamente, né? Isso aí que você falou bate bem com meus comentários já há muitos anos. Né? O povo, ele quer atenção. Claro que ainda tem eleitores, né, que deixam se vender por uma besteira, ainda tem, não acabou completamente não. Mas o povo, ele gosta de atenção, né? Ele gosta de, por exemplo, conversar, ele tem a oportunidade de conversar com um prefeito ou uma prefeita, ele gosta de procurar e conversar com o vereador, saber como é que tá as coisas, né? O povo, ele gosta quando um parlamentar viaja, no caso, faz uma visita à comunidade, vai ali, bate um papo, sei lá, inventa qualquer coisa, um torneio de futebol, uma buchada, sabe, uma rodada de cachaça, de cerveja e tal. Essas coisas, aí alguém pode dizer, não, mas isso aí não enche bucho de ninguém. Mas isso é uma satisfação ao povo, você está ali conversando, ali você vê as demandas, né? Por meio de você estar no meio do povo, você só sabe das demandas do povo se você conversar com o povo. Se você ficar em gabinete, se você ficar só participando, por exemplo, você é um vereador, não, eu vou na reunião ali, participo e tal, depois... O prefeito, não, fica só no gabinete, ouvindo conversinha, que fica só ouvindo demanda de secretário, não vai saber da verdade por inteiro. Às vezes tem até secretário que tem medo de dizer as coisas ao gestor, à gestora, entendeu? Então é preciso que esse pessoal vá ao encontro ao povo. Né? O povo gosta disso, entendeu? Então, isso aí que você está falando aí bate muito com meus comentários, né? A gente vê políticos, a maioria que não dá as caras, e o povo reclama com razão. Fulano na campanha andava aqui, como daquele velho ditado, vinha aqui, bebia cachaça, participava disso, daquilo, agora sumiu. Aí, mas ele vai aparecer agora, aparece. Aí, se você chega lá, Janeiro, se não fosse isso não, tem como não, é o que mais pessoas próximas a mim, familiares, né? Tem familiares aqui em Petrolândia, que geralmente fala isso, olha, não mude, alunos, pais de alunos, isso eles conhecem você, sabem da sua essência, e eu até converso com o pessoal em casa e eu digo assim, a gente pode muito bem, chegando lá, né, não sumir, né, tá sempre à vista das pessoas, e aquelas pessoas que conversavam com você dá uma satisfação.
Não é obrigado, tipo, você não conseguiu aquela demanda ali, você não aparecer. Não, você chega e diz, ó, não consegui, vou tentar de novo. Estamos tentando, o negócio não é fácil. Tem que ser assim, dá uma satisfação. Se eu quero alguém que me represente, eu quero entrar em contato com ele, eu quero estar assim, em sintonia com ele, para a gente saber o que é que a gente está cobrando e se realmente está tendo um retorno. Com certeza. Então tá aí, você está ligadinho no programa. Isso, chegando e abalando o programa Acordando com as Notícias, hoje, nesta quarta-feira, 23 de setembro de 2020, a menos de 2 meses para as eleições e, claro, o canal aqui da Web Rádio Petrolândia, do blog de Assis Ramalho, abrindo espaço, né? Abrindo espaço para aqueles que já estão, no caso, os 11 vereadores, né? Que vão buscar aí, com exceção de Tonho, a reeleição, e para aqueles que estão pleiteando, né? Uma das 11 vagas. E hoje o bate-papo aqui ao vivo, a entrevista bate-papo, porque eu faço questão de dizer isso, né, Janilson? Que aqui as entrevistas é bate-papo, a gente não tem nenhuma pauta. Ainda ontem seu assessor ligou para mim e disse, como é que vai ser mesmo? As perguntas, as pautas, não sei o que, mas rapaz, entrevista minha não tem pauta não. Se eu for conversar com religioso, eu vou falar sobre religião, com padres, se eu vou falar com advogado, eu falo sobre advocacia, com política, sobre política, é bate-papo. Janilson, dando sequência aqui ao bate-papo, e na majoritária, rapaz, como é que você está vendo aí? A eleição, como sempre tem sido aqui em Petrolândia, né? Mas cada eleição é uma eleição. Teve uma aí, 2016, que você sabe, foram 50 votos que separaram um candidato do outro, né? Não sei se isso vai se repetir, possivelmente não, né? Possivelmente não, mas o que a gente sabe, e talvez você saiba, mais do que eu, é que vai ser uma eleição de novo bastante disputada, né? Por candidatos aí fortes, candidatos aí que estão aí de acordo com cada um, tem suas pesquisas internas, tal. Como é que você está acompanhando aí? Claro, você é do grupo de Fabiano, mas no geral, como é que você está acompanhando? E analisa também o grupo de Fabiano aí, o Fabiano, o Rogério, fica à vontade aí. Pronto, já com base nisso aí, dessa questão de Fabiano e Rogério, eu vejo que é um grupo interessante, não só pela questão de eu estar lá hoje, eu tenho que falar bem de todo jeito, não. Até porque a gente tem pontos lá que a gente muitas vezes não concorda, e eu sempre entro em contato com eles, falo é bom que tenha esse acesso aí a Fabiano e a Rogério. Eu vejo que é um grupo interessante, um grupo forte, que eu considero um grupo forte, e por conta a quantidade de candidatos que eles têm hoje lá, candidatos, pré-candidatos, a quantidade de partidos que eles têm hoje lá, o histórico da eleição passada para esse, como eles vieram, né, porque a derrota que foi, né, a baixa quantidade de votos ali, que parece que 50, alguma coisa em torno de 50 votos, né, ele teria ganho, né, hoje seria o prefeito aí. Então, assim, eu acho que foi um grupo que não se separou, né, Fabiano e Rogério, eles vêm trabalhando já há um bom tempo aí. Eu acho que isso é muito bom, né, aquela coisa assim de você sabe, tipo o seu time titular hoje joga, não é nem tão bom assim, tá falando de time agora, já por conta do meu que perdeu ontem. Levou de 4, São Paulo. Mas assim, é aquele time que um sabe tocar a bola pro outro, né? Então eu acho interessante isso. Já em relação se a gente for tipo, avaliar o trabalho do executivo hoje, eu faço meio que o que eu disse aqui na avaliação para os vereadores. Eu também prefiro assim não dar essa avaliação, sabe? Porque assim, alguns trabalhos a gente vê acontecendo, outros não. Para mim não faz muito sentido essa questão de avaliar vereadores ou no caso a prefeita, porque assim, eu estou tentando uma cadeira lá na Câmara dos Vereadores, eu estou apoiando uma pessoa que é candidata a prefeito, né, que não é da situação. Então assim, eu acho que isso já diz muito. Então quer dizer que tem alguns pontos que eu não concordo, que eu acho que deveria haver uma mudança para o povo, não em relação a partido, que eu não sou muito assim. Acho que já fui mais ligado a isso, mas não sou muito de balançar uma bandeira para um único partido e ficar nessa briga de situação e oposição e esquecer quem realmente importa, que são as pessoas que colocaram essas pessoas lá.
entendeu? Então, assim, no geral, em relação ao trabalho de prefeitos, eu não prefiro assim não ter essa avaliação formada. Ou seja, você quer saber do futuro, né? Sim. Caso você chegue lá, Sim. caso o seu grupo chegue lá, né? Pensar isso aí. Até que ainda seja... Não ficar jogando pedra. Não, eu acho que isso é algo assim de uma política antiga, realmente de ficar só apontando erros, só criticando, sabe? Não tentar avaliar algo bom nisso. Será que só teve erro, né? Isso, não tem condições. Tem alguma coisa... Então, será que quem é do lado só vê os acertos também? Né? Não. Será que só teve acerto também? Exato. Então é importante todos os lados políticos fazer uma autoavaliação. Você está falando isso. Eu gostaria muito que, assim, próximo ano, independente de quem ganhe, de quem esteja lá, se eu conseguir estar lá e for com a pessoa que eu apoiei, bom. Mas se não for, a gente vai ter que dar um jeito de trabalhar em função do município, em função das pessoas ali. Ou seja, não ser contra só porque ser contra Isso, um projeto. isso. Não, eu não sou do grupo. Exato. Eu vejo assim que tem muita gente tentando, né? As pessoas estão intencionadas, têm suas intenções aí, espero que sejam intenções boas. Pelo menos no momento, assim, as falas de todos os candidatos, pré-candidatos a prefeito, aí a gente vê que é uma fala boa, que é algo que que fala-se muito em mudança, né? As pessoas falam muito em mudança, as pessoas querem muito a melhoria do município. Então, eu torço para que todos que realmente entrem com esse intuito, realmente entrem com esse pensamento assim, de fazer algo melhor, se for o caso da prefeita, digamos, ela permaneça, ela consiga ganhar. Então, que ela tente fazer algo que não fez antes. Se for Fabiano ou os outros aí, que são no momento a oposição aí, que eles também entrem e tentem fazer o melhor. É lógico que assim, a gente tem um lado, né? A gente está torcendo mais para um lado, porque a gente acredita que esse lado estando lá pode fazer com que o trabalho seja aquele que você já conhece, né? Em relação a propostas e projetos. Então a gente pensa dessa forma. Ok, então só para a gente finalizar aqui esse bate-papo, né? Esse bate-papo, entrevistado do dia hoje, o professor Janailson, né? Ele que é candidato a vereador. Qual é o seu partido mesmo, Janailson? É o PSD. PSD, né? Isso. PSD. Então, você acha que está firme? É um dos... esse grupo vai conseguir os 1.700 votos? Ou então, no caso, 2, 3.400, 2, como é que é? Tem que ter Não chega a ser bem o dobro. Não, o dobro não? Não chega a ser bem o dobro, mas é em torno de 3 mil, né, para fazer dois vereadores. E a gente vê que não está fácil isso, entendeu? Eu não consigo dizer assim que... Eu considero o partido que eu estou, né, eu considero um partido forte, porque tem pessoas que que estiveram na eleição passada e teve assim um número expressivo de votos. Então são pessoas conhecidas. O grupo não desmanchou, entraram pessoas novas, tipo, eu sou o novo nesse grupo aí, tem mais alguns, né, novos pré-candidatos aí. Mas assim, tem alguns que já vêm da eleição passada, tem alguns que venceram e tem outros que vão tentar de novo, né, vão tentar, como da outra teve um número expressivo de votos. Então, tem vereadores também de mandato que passaram para o grupo Fabiano. Isso, né? Pronto. Louro do Vidro, por exemplo, ele está no PSD, nesse mesmo partido que eu estou. O professor Evaldo, ambos são vereadores, né, atualmente aí, e estão nesse grupo também. Então, um grupo forte, né? Isso, eu considero um grupo muito forte. Eu considero um grupo forte assim, com chances, esse sim, com chances reais de fazer algum, ou de permanecer, né, no caso deles dois, de professor Evaldo e de Louro do Vidro, no caso deles permanecerem, ou de entrar mais algum, ou eu não vou assim criar ilusões assim, dizer que vai entrar 3, 4, 5 de lá, porque assim seria muito voto. E hoje, como eu disse, é algo que está equilibrado para todos. Está falando do seu grupo mesmo, né? Sim, desse grupo do PSD, eu considero muito forte. Eu considero ele um grupo. Pelo que você citou aí, já deu para perceber, né? 2 vereadores de mandato, né? 2 vereadores de mandato e tem pessoas que estiveram nesse grupo também, que não saíram. Já foram bem votados na outra eleição. Na outra teve 300 votos, 400 votos e não entraram, entendeu? Então, assim, quando se você fizer uma continha, é lógico que a gente não está dizendo que eles vão permanecer com esses valores, pode estar para mais ou para menos. Mas se a gente fizer uma continha rápida aí entre os candidatos da eleição passada e como eles permaneceram no mesmo grupo agora, tem um bom número de votos. Quer dizer, é forte
Mas pode também beneficiar, né? Porque arrasta votos, né? Não, a questão, por exemplo, do arrastar voto, essa coisa não existe mais. Não existe mais. Não existe mais porque não tem mais as coligações. Né? Tinha aquele vereador que estava, o candidato que estava em um partido e outro candidato que estava em outro. Esse tinha uma certa quantidade de votos, quando somava com esse outro, eles chegavam no quociente eleitoral, aí tinha essa questão do puxar. De arrastar. Né? De arrastar, mas hoje não tem muito disso mais. Nem nós já vimos absurdos, para vereador também, sempre já aconteceu, o ano passado aconteceu, em 2016 aconteceu, de pessoas com mais votos ficar de fora, isso aí tem sido em outras eleições, e absurdos que a gente via, era, por exemplo, um deputado estadual, então um federal, arrastar 5, 6 deputados federal que tiveram, sei lá, 500 votos, 1000 votos, né? Eu lembro de candidatos aí, por exemplo, o Enéas, né? Meu nome é Enéas. Enéas teve uma época aí, não sei se o Enéas é jovem, então não sei se lembra do Enéas. Teve uma época que ele foi eleito deputado federal, arrastou um monte com bem pouquinho voto, né? Porque tinha essa... Tinha essa questão do Tiririca também na primeira eleição, arrastou um monte de... Quer dizer, é um absurdo, rapaz. Por que não dizer uma palhaçada? Eu vou usar no meu termo, né? Isso. Porque uma coisa não existe, né? Então, você puxa um monte de pessoas, arrasta um monte de pessoas que não vai representar. Exatamente. Não vai representar. O cara entrou lá, tá só para entrar, de repente é deputado. Né? É deputado federal, é deputado estadual, é um vereador, às vezes também acontece isso aí. Quer dizer, é um absurdo. Ainda bem que muitas coisas estão mudando. Né? A gente falava nesse instante em relação às campanhas. Umas campanhas desigual demais. Imagine, Janailson, toca naquele assunto que eu falei nesse instante. Imagina, você tinha dinheiro, aí contratava um grande cantor que antes podia. Showmício, né? Showmício, lotava, bandeira, aquele gente pra caralho. Eita, o comício de fulano, isso aí impressiona, muita gente se impressiona com isso, né? Sim. Eita, rapaz, o comício tá, mas quem é que tava lá? Um grande cantor, quer dizer, aí ficava fácil, era desumano, desonesto, não vou dizer não, porque o regulamento permanecia, mas era desumano. Janailson, meu amigo, gostaria de deixar aqui o espaço aberto, né? Se faltou alguma coisa para a gente no bate-papo aqui, fique à vontade. E eu deixo o espaço aqui para você deixar um recado para o povão de Petrolândia. Você que é uma pessoa aí que tem uma história, né? Eu observei isso aí desde o dia que você participou do quadro aqui, porque eu quero ser vereador da minha cidade, né? Eu observei muito o seu histórico, né? Por sinal, eu vou até depois repetir aquele quadro seu. E você é uma pessoa que não está caindo de paraquedas, né? Não é natural de Petrolândia, assim como hoje Petrolândia talvez, também uns 50% não nasceram em Petrolândia, né? Mas adotaram Petrolândia e você com certeza foi um deles, né? Nem você falou aí, chegou de Caruaru, saudoso da turminha de lá, tal, de repente começou a beber aguinha aqui, conhecer pessoas que hoje é um petrolandês, né? Por que não dizer? Por que não dizer? É isso? Porque assim, eu... nasci em Caruaru, passei pouco tempo lá, ainda muito criança ainda. Saí de lá, fui morar em Petrolina, depois fui morar em Juazeiro da Bahia, lá vizinho, né, de Petrolina. E de Juazeiro voltamos para Caruaru e de Caruaru eu vim para cá. Então assim, eu considero que hoje aqui é a cidade que eu mais tempo passei. Porque eu cheguei aqui com 16 anos e hoje tenho 4.0. Então, assim, 24 anos que eu moro aqui, é a cidade que eu mais passei meu tempo. Hoje eu tenho filhos aqui, né, casei, tenho minha esposa aqui que está sempre comigo. Que está aqui, né? Está aqui. O nome da patrona falou, deixa eu esquecer. Daniela. Dona Daniela, né? Pronto, aí está sempre aí comigo aí nos desafios aí. Inclusive está sendo repórter aqui do outro, né? Está sempre aí nesse apoio. Então, assim, realmente hoje a gente escuta muito, principalmente nessa questão assim política, escuta muito as pessoas dizerem: ah, sou filho de Petrolândia, sou filho daqui e tal. Eu acho que não é o suficiente, sabe? Não é só isso, a questão de ser o filho da terra ali, não é isso. Nem uma coisa nem outra. Porque eu não sou filho daqui, mas eu gosto muito da história daqui. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu ainda conheci a cidade, a antiga Petrolândia, né? Muito criança eu fui lá. Já chegou a conhecer lá? Conheci, eu fiz uma visita aos meus bisavós na época. Hoje ela não está mais com a gente, né, mas tem tias aqui, né, dessa época aí, tias de meu pai, que também, infelizmente, hoje também não está com a gente, já tem
5 anos que ele faleceu. Mas assim, hoje eu sou grato muito a ele, né? Por conta disso aí eu vim chateado de Caruaru para cá, mas eu acho que aqui foi onde eu consegui crescer profissionalmente, né? Consegui ter a minha família, né? Dar esse valor à minha família, aos meus parentes, meus familiares em geral aqui, os familiares aqui de minha esposa que está no apoio aqui a gente, dando muita força. Então eu sou muito grato a isso. Ou seja, hoje quando você vai em Caruaru, fica doido para voltar. Eu nunca mais fui, sabe? E quando eu vou lá, eu gosto muito assim de Caruaru, mas tá aquela coisa a passeio, sabe? Aquela tipo, o que não tem aqui, tem lá, aí fica interessante para mim. Mas eu fico doido para voltar. É aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu ando qualquer hora do dia ou da noite. Eu, pelo menos, particularmente, ando sossegado, não vejo assim nada de mal nunca me aconteceu aqui. E assim, é uma história, né? É uma história, eu acho que um pouco de mim, assim, tem algumas partes aqui da cidade, tipo ali a igreja, por exemplo, a igreja matriz. Eu ajudei a fazer aquela gruta ali, na época que eu trabalhava como servente de pedreiro. Eu e mais 2 pessoas trabalhamos ali, fiz aquela gruta. Mas você pode entrar na igreja, não pode? Posso, não é como o Zé Ramalho, não. A música do André, né? É Cidadão, Cidadão, né? Tá vendo aquela igreja? Eu pensava que você ia dizer que é isso. Não, lá eu já ia mandar um recado para o Padre Luiz. Não, Padre Luiz, não pode. Na época até era Padre Mateus, ele me ajudava muito. Eu sempre chegava lá e ele dizia, tá trabalhando? Eu dizia, tô não. Ele dizia, venha para cá que tem serviço. Aí pintei a igreja, coloquei aquelas grades que tem lá ao redor, naquele jardim. Isso tem alguns trabalhos de calçamento, já que eu trabalhei em calçamento aqui, tem algumas partes de Petrolândia que eu deixei assim algumas sementinhas, sabe, alguma coisa ali. Mas a maior parte foi educação.